Treinador. Tem várias opções e aí você faça a sua escolha, coloca lá no Twitter e a gente vai ler aqui. Vamos ver quem vai ser o mais votado, né? Primeiro vamos ouvir o Duílio. Foi uma declaração do Duílio, não foi coletiva, então, só uma declaração do Duílio sobre a demissão do Silvinho. Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite especial à fiel torcida. Após o jogo, nos reunimos no vestiário, eu e a diretoria de futebol, e entendemos ser o momento de interromper o trabalho com o nosso treinador e o momento de fazermos uma correção de rota. Então, vim aqui para comunicá-los e aproveito para agradecer todo o empenho do Silvinho, todo o trabalho, toda a dedicação ao Corinthians e de toda a sua comissão. Tá, amanhã nos reuniremos novamente para decidir agora os próximos passos. E aí temos números do Silvinho. 43 jogos, aproveitamento de 48,1%. Gols marcados, 42. Veja só, na gestão do Silvinho, o Corinthians tem uma média inferior a 1 gol por jogo, hein? 1 gol marcado por jogo. E gols sofridos fica ali também, 40, média 0,95. Sofre pouco, mas também não é de balançar muito a rede, não. Ô, Breiler, foi a torcida que demitiu o Silvinho ou foi o trabalho do Silvinho que realmente foi o fator determinante ali para ele cair? É um misto, porque o trabalho realmente tinha ressalvas, não foi um trabalho que decolou. A pressão da torcida, claro que existia e não foi só pelos 3 jogos, né? Se a gente... o torcedor rifou o Silvinho por causa de 3 jogos. Vem do ano passado, de o torcedor entender que o time não rendia o que podia, mas diante dessas circunstâncias, de vir já do ano passado, para mim a demissão do Silvinho foi amadora e covarde. Amadora, porque poderia ter se tomado essa decisão no fim do ano. Silvinho, não deu certo, a gente avaliou aqui o trabalho, parâmetros, não funcionou, um abraço, vamos procurar outro treinador. Estaria tudo certo. Abel falava isso ano passado. Eu sempre sou favorável, dar tempo ao treinador, mas entendo também quando a diretoria avalia que mesmo com um objetivo cumprido, faltaram coisas, a expectativa era maior e o Corinthians subiu muito esse sarrafo, então eu entenderia a demissão no fim do ano. Não aconteceu porque não tinha opção no mercado, o Corinthians deu uma sondada, não achou ninguém melhor, e aí você banca o cara. Duílio vai lá. Bancou o Silvinho por falta de opção, é isso que você está falando? Sim, se tivesse uma opção viável no mercado, o Corinthians teria despedido o Silvinho ali, mas por falta... Não, no final do ano tinha opções, podia ter ido atrás de um treinador, como o Flamengo foi, como o Galo foi, não, e tinha... agora. No final do ano não tinha opção? Não tinha opção. Eles quiseram continuar com o Silvinho. Não tinha opção fácil. Ah, sim, fácil, mas não. Pois é. Fácil não tem, mas opção tinha. Mas aquele cara dando sopa no mercado, que você vai ali só um telefonema, não tinha. Sabe que os caras mas agora também não tem. Pois é. Não, mas acho que é até pior agora, hein? Mas é por isso que a demissão é amadora. Você não tem opções viáveis e dentro da realidade financeira do Corinthians. Se fizer uma escolha por um medalhão, e olha o histórico de técnicos do Corinthians. Desde o Oswaldo de Oliveira... Se a gente era bem cornetado. Que não deu certo. Se a gente fala técnico que deu certo, que entregou título. Desde o Tite, o Corinthians não contrata técnico medalhão. Não tem aquele técnico que você olha e, pô, esse cara aí blinda todo mundo. É só aposta. Carille era aposta. Thiago Nunes veio como aposta. Jair Ventura. O Mancini chega pequeno mesmo, com rodagem. Foi um técnico Cristóvão. Ali. Estou lembrando aqui. Não, mas o Cristóvão acho que é antes da saída do Tite, né? Não é? O Cristóvão é depois da saída de Tite. É 2015. É antes, depois tem o Carille consegue... Os Marlós. O Coelho também é um técnico. É verdade. Então, o Corinthians nunca apostou nesses caras grandes. Primeiro, realidade financeira complicada e sabe que isso impacta. Escolher um cara que vai ter o dono da chave do vestiário, isso daí... Se o Corinthians contrata um técnico grande hoje, talvez não pode contratar o tal centroavante quando pintar a oportunidade. Mas se tiver... Posso te interromper rapidinho? Pode. E colocar 2 detalhes importantes? Por exemplo, agora vai ter que pensar num novo treinador. Analisando tudo o que aconteceu agora, isso que você falou desses técnicos anteriores, e principalmente o que aconteceu com o Silvinho, com esses jogadores contratados aí, vários nomes de peso, medalhões, com expectativa criada, eu acho que o Corinthians não pode contratar um técnico que não seja um de nome agora. Vai ter que mudar essa linha
de pensamento, porque senão vai ser difícil desse técnico trabalhar. Não sei se vocês concordam, eu gostaria até de ouvir o professor, o William, se quiser falar, mas o Corinthians, na minha opinião agora, se for contratar um técnico promissor, ou que não seja um cara de muito nome, como era o Silvinho, Coelho, Jair Ventura, esses que Thiago Nunes, vai ter problemas. Porque o time está em formação, vai ter altos e baixos, vai ser difícil trabalhar. O histórico comprova o que você está falando, o único que deu certo foi o Carille. Outra coisa. O Corinthians, saiu o Silvinho, está todo mundo feliz, a torcida do Corinthians vai chegar, seja ele quem for, um estrangeiro, um brasileiro, um medalhão, um início de carreira, o Corinthians continua precisando de um camisa 9, na minha opinião. E o Corinthians sabe disso, tanto é que foi atrás de Cavani, de outro centroavante. Se não tiver dinheiro pro E ontem foi provado mais uma vez. Ou é o Jô, ou é alguém de fora. Ou é o Jô, ou então ele não tem esse centroavante. O Mantuan, mais uma vez, ficou provado que não é. Mas aí, Abel... Então, e só para completar, eu concordo com você. E eu me sinto à vontade de falar, de repetir isso. Você falou porque no final programa, do ano. Lá no final de novembro, comecinho de dezembro, eu falei aqui. Eu falei, olha, se o Corinthians, a direção do Corinthians, chegou à conclusão que a torcida tem razão e o Silvinho não é o treinador adequado para levar esse time à frente, a hora de demitir o Silvinho é agora. Eu falei isso lá em novembro. É agora, final da temporada. Terminou o Campeonato Brasileiro, um mês de férias, já começa a pensar no novo treinador. Ou, eu ainda falei exatamente isso, ou vão esperar ter 2 derrotas ou 3 no Paulistão para demitir. Já demite agora. Mas não acreditamos no Silvinho. É óbvio que ia ter oscilações. Aí perdeu um clássico, perdeu um jogo, tá fora o Silvinho. Eu concordo com você. Mas manteve o Silvinho também, porque era uma opção barata, uma opção que não inviabilizava essa busca pelo centroavante. O Corinthians esperava contratar esse cara. Você concorda que eles vão ter que mudar a linha agora? Vai ter que ou mudar. Ou vai vir um técnico barato de novo? Mas aí ou contrata um técnico medalhão ou contrata o centroavante dos sonhos. Mas não dá para fazer as duas coisas? Pela realidade financeira do Corinthians, não dá. Porque Mas desculpa, eu estou sendo chato. Pela realidade financeira do Corinthians, não podia ter contratado o Renato Augusto, o William, Roger Guedes. Pois é, você já inchou, já chegou num limite da folha salarial e guardaram ali uma brecha para esse centroavante com o aporte de patrocinador. Sim, agora, claro. Uma coisa é você contratar centroavante, o 9, o nome de impacto, e o patrocinador estampar ali, ajudar a bancar. Outra é contratar um técnico. Por mais que seja o Jorge Jesus, um técnico estrangeiro, um grande nome, patrocinador não entra para bancar treinador, porque treinador pode sair com 3 meses de trabalho. Precisa das duas coisas agora, concorda? Precisa das duas, mas agora está numa sinuca de bico. Para mim, por isso a demissão foi amadora e covarde. Você tem uma dificuldade clara de mercado. Você mantém o cara porque acreditava que não achou ninguém melhor, não tem grana para bancar, é a opção mais viável, e não tem a convicção para bancar por 3 jogos no Campeonato Paulista. Então, quem não banca uma decisão dessas, não banca nada. E é o que o William falou. Você acende uma desconfiança da diretoria do Corinthians daqui para frente. O que o Duílio vai bancar? Quando o Duílio disser, o Corinthians vai ser o time que vai ter uma proposta de jogo ofensiva. Se o cara não bancou um treinador que ele bancou há 2 meses atrás, o que vai ser do Corinthians daqui para frente? O Silvinho não caiu ontem, né? O Silvinho caiu quando ele foi anunciado. O Silvinho vem caindo. Quando ele foi anunciado como técnico do Corinthians, ele já estava caindo. Exatamente. Nunca aceitou o Silvinho, exatamente. gente. Exatamente. Que, na minha opinião, e eu sei que é uma opinião impopular, fez um bom trabalho ano passado no Corinthians. Levou o Corinthians à Libertadores, pegou um Corinthians. Depois teve vários reforços que chegaram e ajudaram o time a crescer. Mas quando ele pegou o Corinthians, não tinha Renato Augusto, não tinha William, trabalhou com vários garotos. Ajudou garotos, esses caras João Vitor, juntos? Gabriel Pereira, todos esses jogadores, o Adson, que perdeu espaço agora, jogadores da base que ele trabalhou. Não foi perfeito, juntos, mas foi um bom trabalho, na minha opinião. Sabe quantas vezes os reforços jogaram juntos? Pouquíssimas. O William, 6. O William, mais uma vez, 6 fora. Vezes. Agora, ontem, o Silvinho, na minha opinião, foi mal de novo ao insistir com o Mantuan de centroavante. Ele já poderia, na minha opinião, já poderia ter tentado outra alternativa, ou o Jô desde o início do jogo. O Jô, mesmo não estando 100%, não sendo o mesmo Jô lá de 2017, não é o Jô de 2013, campeão da Libertadores, mas ele mesmo assim é muito melhor que o Mantuan nessa posição de centroavante. Sim. O Silvinho insistiu de novo e perdeu tempo com o Mantuan, que não é a dele.
quando muda 5 minutos, você já vê a diferença gritante que é. Então, na minha opinião, ele errou de novo ontem. O prof voltou aqui. Eu quero muito ouvir o professor Celso Zelt. Já a gente vai colocar uma tela com os nomes que estão sendo ventilados aí para o Corinthians. Quero a tua participação, hashtag F360BR, sobre os nomes, está aparecendo com a tela, inclusive, vai refrescar a memória de muita gente. Mas aí, hein, professor, agora o Breyle levantou uma questão. O Corinthians precisa de um 9, agora ele também precisa de um treinador. Para trazer um treinador de peso, vai precisar meter a mão no bolso. A gente vai mostrar na tela aí daqui a pouco, ninguém é baratinho. Ninguém é baratinho. Aí eu te pergunto, prof, talvez essa não seja a realidade, mas é uma pergunta curiosa aqui, né, Breyle? Agora você tem que botar bala, colocar grana, escolher um. Você escolhe o 9 ou você escolhe o treinador cascudo, de peso, experiente, que custa caro? Você lembra quando eu falava da farinha, que a padaria precisa de farinha? Isso é fantástico. Agora precisa de padeiro, né? Não adianta você deixar a farinha lá se o cara não sabe fazer pão. E isso é urgente. Eu até acho que onde a diretoria do Corinthians esperou, todo mundo esperou junto para ver, viu? Imprensa, o próprio Silvinho, que talvez não tenha noção do técnico que ele pode vir a ser e ainda não é hoje. Então é aquela coisa, se demite antes é porque demitiu. Se demite agora, uma coisa é certa, trabalho ruim não pode continuar. E o trabalho era ruim. O trabalho era ruim. No próprio brasileiro mesmo, eu acho que o Corinthians reagiu muito mais pela qualidade individual desses jogadores. E bota individual nisso, porque você acabou de falar que juntos eles jogaram meia dúzia de vezes, do que propriamente alguma mágica do Silvinho, que acho que se restringe àquele cantilho contra o Palmeiras. Não dá para viver disso o tempo todo. Ainda mais por um time que clamava por opções, nesse caso do 9. Então eu sempre dizia, ou dá um centroavante para o Silvinho, ou dá um técnico para esse time. Agora não tem nenhuma das duas coisas. Agora se você me colocar contra a parede, como já colocou, perguntando, ainda acho que precisa vir um técnico, porque pelo menos ainda tem o Jô ali. Agora, como lembrou o Abel, não dá para chamar outro, não dá para trazer outro para ser chamado de estagiário, né? Agora tem que chegar um cara chegando, um cara principalmente com soluções táticas, variações táticas, coisa que o Silvinho não mostrou, não. O Silvinho era refém de um jeito só de jogar. Ele era até um técnico corajoso, ontem mostrou mais uma vez isso, tirando o volante, foi criticado por isso, acho que as críticas em relação a ontem foram pesadas, não vejo erros dele que tenham levado o Corinthians a perder do Santos. O que aconteceu foi muito mérito do Santos. Futebol a gente sabe que às vezes vira o fio durante uma partida e foi isso que aconteceu. Mas o acumulado do Silvinho era muito abaixo, era muito pouco. Era muito até ruim mesmo nos últimos tempos, porque não mostrava evolução. Trabalho que não mostra evolução não pode ser mantido, em nome de nada. E agora o Corinthians tem esse problema. Eu priorizaria o padeiro, porque farinha já tem. Mas o fazedor de gols faz parte da farinha, hein, professor? E se chegar o técnico de novo... Mas de repente você traz um técnico, Abel. Diga. De repente você traz um técnico que mostre mais opções do que o Silvinho mostrava. De repente o cara pode fazer esse time andar sem propriamente esse centroavante. Tanto o time anda sem o centroavante. O Corinthians não tinha jogador de lado, hoje tem 4. 2 bons titulares e pelo menos 2 bons reservas. Eu acho que faltou repertório para o Silvinho nesse aspecto também. Mas aí eu tô com o Abel porque tem uma questão. Por mais que o Silvinho pudesse ter feito outras coisas, a gente tem uma situação no Corinthians que não pode ser desprezada. Os caras que jogam em suas posições querem jogar na deles. Não querem fazer a função de centroavante improvisado. É o caso do Roger Guedes, é o caso do Renato Augusto, do próprio Mantuan, que é jovem, mas não deu certo. Mas sabe... Comprovadamente não deu certo. Renato Augusto de 9. Pergunta ao professor Renato Augusto. A questão pode ser, como você falou, de o jogador não querer Nunca mais, ou de não dar certo, porque o Renato Augusto é um desperdício. Mas foi provado. E o Mantuan também foi provado que não é a posição dele. O Roger Guedes está mais perto do que você falou, de não querer. Pois é, mas aí tem a situação... Ele não quer e não vai bem. A situação do jogador comprar o barulho. Olha o Rony no Palmeiras. Rony nunca foi centroavante na vida.
faz a função de referência e faz aquilo acreditando que ele é o centroavante do time, correndo o tempo inteiro, se entregando. O Abel conseguiu, claro, convencer, mas tem o papel do jogador que é, vou jogar nessa daqui. Gustavo Scarpa joga como lateral esquerdo, se precisar, entrega. No Corinthians, não há essa predisposição. O Rony joga feliz lá porque tá dando certo. No Corinthians não dá certo. O Guedes sabe que não vai dar certo. O Mantuan sabe que não vai dar certo. O Renato Augusto sabe que jogando lá, ele veste um santo e desveste outro. Sim. Então, que motivação o cara tem para jogar ali também? E mais uma coisa, a proposta do Silvinho nunca foi de falsos 9. Foi de colocar gente que não é 9 para jogar de 9. É diferente. Ele não abria mão do 4-1-4-1. Ele colocava o cara para ser o centroavante mais falso possível. Não é uma proposta de mobilidade. Não tinha isso, não. Então, não é um falso 9, né? É um falso verdadeiro 9. É isso? É um 9 falsificado. Boa, professor. É pior que o falso 9. O falso 9 é legal. O 9 falsificado ninguém aguenta. Aí não dá. Vamos aos nomes. Atenção. Tô pronto para gongar. Telinha com os nomes. Ai, meu Deus. Ó, é o seguinte. A tela tem o Cuca. Gente, já descartaria. O Cuca falou que tem problemas pessoais, etc e tal, que ia dar um tempo, que você não ia treinar ninguém. Então eu acho que tá aí porque tá no mercado, mas assim, acho muito seria ótimo pro Corinthians, mas seria ótimo. Seria um contrassenso. Né? Lógico. Já vamos riscar, vamos riscar o Cuca, porque seria um contrassenso do Cuca. Eu ia ficar muito espantado com o seu Cuca se ele é isso que seria. Seria o primeiro contrassenso que vocês veem no futebol, não? Não, nenhum, mas é brincadeira, né? E do próprio Corinthians, então tá. Você apostar num técnico que se caracteriza por pegar uma temporada só e um abraço depois. É. Olha, que cornetada no Cuca, hein? Mas não é... E cutucada, Falei hein? mentira? Não, é uma opção de carreira, mas o Corinthians hoje precisa de um técnico para pensar no de repente para o Corinthians é interessante um técnico só até dezembro, porque aí o Brasil ganha a Copa do Mundo, o Tite sai nos braços, acaba o contrato, ele fica livre no mercado e aí é Tite ano que vem. Tampão pro Tite. Tite ano que vem. O Breler falou uma frase... Seria coerente. É. Um técnico ciclotímico para um time ciclotímico. Aí, ó, pronto. A frase do Breler é maravilhosa. O Corinthians precisa de um técnico para trabalhar a longo prazo. Ela é espetacular, mas ela não existe no futebol brasileiro. Não existe. Técnico para longo prazo, perdeu 2, está fora. Jorge Jesus é um caminhão de dinheiro. E o primeiro pedido do Jorge Jesus ao chegar no Corinthians seria? Um 9. E o São Paulo? Vamos imaginar que o São Paulo está fora do Olympique. Chegou no Corinthians. É um jogador vai pedir por dia. Quantos? Ele vai pedir um 9, um 10, um 11, um 7, um 8, um 5, um 3. E vai barrar o Cássio. Vai barrar o Cássio, vai trazer um goleiro que joga com os pés, Nossa! Mas a situação do Jorge Jesus, muito complicada. bagunça agora não. Jorge Jesus, muito complicado. Tem sondagens de países de fora. Clubes brasileiros que foram atrás. Flamengo sentiu dificuldade, ainda tinha a história com o Benfica. Mineiro. Ele não quis o Galo quando ele já estava fora do Benfica. O Atlético com mais potencial de investimento que o Corinthians hoje. Então, vejo como bem complicada a negociação com o Jorge Jesus. Mano Menezes. Está descartado. Por quê? Pela diretoria do Corinthians, já disse, o Duílio, Roberto de Andrade, não trabalham com ele enquanto forem presidente e diretor do Corinthians. Você acredita nos dois? Mas para mim, seria um retrocesso voltar com o Mano Menezes. Apostar numa receita de 10 anos atrás. Ele tá on fire, você vê? Ele tá, você viu? Retranqueiro demais para o momento. Tá on fire, tá chegando. É retranqueiro demais, professor? Falavam isso do Carille, hein? E eu que tô on fire. Mas é outra vida, é outro momento do Corinthians. Esse momento aí não é momento que você vira a página. Estilo Carille, estilo Mano. Mas o Cruzeiro com o Mano, bicampeão, Copa do Brasil, era retranqueiro, professor? Mas não era um time muito questionado. Muito. Então não era faceiro, né? Não era faceiro. Eu vou pular um nome ali para deixar ele por último. Roger Machado me parece que é aquele treinador que já chega com o torcedor com a pulga atrás da orelha. Mas pensando... não tem estofo, não. Não tem, né, prof? Mas pensando no mundo racional... Não vai aguentar esse repuxo desse momento. É a opção que mais me agrada.
pensando só no que o treinador é capaz de entregar, o técnico mais equilibrado poderia fazer desse Corinthians um time que jogasse não seria um time retrancado, mas ao mesmo tempo seria um time que pudesse jogar para frente tomando seus cuidados. Para mim, de filosofia... Mas chega pressionado, vai perder um jogo, é a mesma coisa, vai perder um outro... E aí, por isso a gente vê a dificuldade no mercado. Um nome que é bom, de